Salve, salve, rapaziada! Tá começando aqui mais um vídeo no DP Channel de hoje para a gente falar bastante, né, sobre o Massa Bruta, o Bragantino, que na última rodada acabou empatando com o Santos em 2-2, jogando bem na Vila Belmiro, né, e conseguindo esse empate, e que tem neste próximo sábado o Atlético Paranaense, o Furacão, pelo Campeonato Brasileiro, a reedição da final da Copa Sul-Americana. Tem jogador que na final atuava no Bragantino, que hoje atua no Atlético Paranaense. Enfim, vamos falar sobre tudo e também contar com a sua participação. Obrigado a você que mandou as perguntas tanto no Twitter quanto também lá no nosso Instagram. E siga a gente nas redes sociais, tanto no Twitter, eu e o Rodrigo Seixas, quanto também no Instagram do DP Channel e também nos nossos pessoais. É isso, Rodrigão. Vamos falar bastante do Bragantino, né? E começando pelaquela sua análise legal do jogo contra o Santos, do que o Bragantino acabou apresentando. Teve algumas voltas importantes, como do Aderlan e também do Elinho na partida. Fala, Diego. Olá, todo mundo que está acompanhando aqui mais um Giro DP Channel. Essa semana a gente só fala de um jogo, né? Acho que fazia tempo que a gente só falava de um jogo, porque normalmente tinha dois na semana. Dessa vez um só. E foi um jogo legal de ver, que mostrou várias coisas interessantes do Bragantino. Mostrou o time jogando bem, o time conseguindo se recuperar de um placar bem complicado, né? Porque você toma 2-0 fora de casa, conseguir empatar, teve chance de virar, né? O Botafogo até conseguiu numa situação até mais complicada, mas o Bragantino fez um jogo interessante. Acho que deu para ver de novo o meio de campo legal com os três ali, o Raul, o Evangelista e o Johan jogando bem. Acho que o Arthur ainda não está no nível de sempre, o Elinho também não jogou tanto assim como o centroavante, né? O Hurtado não fez um grande jogo, nem o Alejandro, mas eu acho que no geral o time foi bem, deu para ver mais uma vez o Luan Cândido servindo muito bem como o jogador que vem por trás e consegue finalizar bem de fora da área. O gol dele é de novo mostrando a qualidade que ele tem, potência que ele tem para acertar esse chute, né? Ele, se eu não me engano, ele é o lateral que mais finaliza e mais faz gol assim, né? No Brasil, ele sabe bater bem falta também. Então, um cara bem interessante nesse quesito e é um jogador que está se firmando na temporada cada vez mais, e o Bragantino acho que hoje não tem tanta preocupação com a lateral esquerda. Só o fato deles tomarem cartão e ser expulso toda hora, né? Porque tanto o Ramon como o Luan Cândido são jogadores que acabam sendo bastante expulsos. Mas eu acho que o jogo vale bastante para o Bragantino, acho que ainda tem coisas para melhorar, mas perto do que estava há um mês atrás, naquela sequência de 9 jogos sem vencer, acho que já deu para ver um Bragantino bem mais próximo do ideal que pode jogar. A gente ainda vê limitações, acho que algumas limitações são de variações de jogada, algumas são de limitações que o elenco tem, e acho que tudo isso o Bragantino pode melhorar durante a temporada, ou contratando jogadores, ou pensando em mais opções, né, para o time poder jogar também. Se bem que o trabalho do Barbieri é longo, acho que já poderia ter algumas, né? Então, eu acho que às vezes está faltando um pouco isso para o Bragantino em alguns jogos, mas de qualquer forma, o time está jogando bem melhor do que estava antes. Verdade, né? A gente vai falar sobre o elenco, né? Sobre possíveis contratações, enfim, até porque é o que a rapaziada mais quer saber realmente, né? Tá chegando aí a janela do mês que vem, então começam a pipocar informações, enfim, a galera quer saber sobre as contratações do Bragantino, que sempre é muito ativo no mercado. Mas ainda falando sobre o jogo, Rodrigo, eu falei das voltas, né? Do Aderlan e também do Elinho, mas teve algumas ausências. Léo Ortiz e também o Ítalo. Começando pelo Léo Ortiz, jogou o Kevin Lomônaco e os dois gols que o Bragantino tomou, infelizmente, né, teve a participação do argentino. O que você analisa da atuação do Kevin, ele que eu acho que fez a sua primeira partida um pouco abaixo do Bragantino desde a sua chegada. O começo dele é muito bom no Massa Bruta. Dos zagueiros, acho que o Bragantino trouxe os de fora do país. Ele é, sem dúvida, um que chegou mais pronto, né? Porque o Aidar e o Realp chegaram bem verdes, assim, como jogadores. O Aidar nem deu para ver o amadurecimento dele. O Realp até que deu para ver um pouco. Mas acho que o Kevin chegou no nível acima deles e está jogando bem. É que nesse jogo, realmente, as duas jogadas foram em cima dele. Primeiro, ele entrega a bola no pé do Batistão ali, numa bola que ele podia ter tirado ou feito qualquer outra coisa. A bola volta no pé do Batistão e depois ele acaba não chegando no Marcos Leonardo. Então, eu acho que dava para ele ter feito melhor, claro. Mas aí que tá, com a bola, eu acho que ele foi bem, né? Quando o time estava com a bola, ele conseguiu distribuir bem passes. Teve uma jogada que ele avançou no meio ali e passou por um outro jogador. Então, isso ele tem muito bem e tem mostrado muito isso nos jogos. Então, o Bragantino
perde sim o Ortiz, mas até que não perde tanto, porque ele também tem essa característica de poder jogar, né? Eu acho que contra o Flamengo, acho que talvez tenha sido o melhor jogo dele desse período, né? Então, acho que ele está jogando bem alguns jogos, ele está conseguindo ser importante, e acho que isso é bem interessante para o Kevin, né? Porque é um jogador que é novo, mais novo que o Ortiz, mais novo que a maioria, e está conseguindo jogar muito bem, e isso é importante. Tá ganhando cada vez mais espaço também, né? A gente vai falar dessa semana que o Bragantino vai ter, mas teve a reapresentação nessa última terça-feira e o Renan se apresentou com sintomas gripais e foi diagnosticado depois do teste antígeno com Covid-19. Então abre um espaço maior aí para o Kevin Mônaco, que já está sendo, né, o substituto natural ali do Léo Ortiz, mas atualmente, né, para o que tem a disposição contra o Atlético Paranaense, ele é a terceira opção ali, apenas atrás, eu acho, do próprio Léo Ortiz e do Natan, tá jogando bem o argentino. E também ele não teve o Ítalo. Aliás, o Ítalo está com uma inflamação no calcanhar direito e ele está no departamento médico, que está tratando, e o DM não trabalha com previsão de retorno. Então pode ser que o Ítalo, ele não só desfalque o Bragantino no sábado, mas nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. E tem essa questão do Hurtado, né? A informação que eu tenho, o Rodrigo, é de que o Bragantino tenta a permanência do Hurtado, não contratando o jogador de maneira definitiva, mas prorrogando o vínculo de empréstimo. Isso pode acontecer de maneira mais rápida caso o Boca não tenha realmente nenhuma proposta aí pelo Hurtado. O Riquelme deu uma entrevista recente, né? Riquelme é craque da Argentina e que atualmente é o presidente do Boca, onde é ídolo, né? E disse que aguarda o Hurtado para ver a situação depois do dia 30, né? Quando acaba o empréstimo dele com o Bragantino, e tudo vai ser estudado. Então pode ser que o Hurtado acabe permanecendo no Bragantino durante mais um tempo aí, em um vínculo de empréstimo estendido. Então, eu queria que você falasse das duas situações. Uma, não ter o Ítalo, o Hurtado vem sendo titular, até porque parece que o Alejandro e o Gabriel Novaes não estão agradando muito nesse momento. Parece não, né? Tá nítido, porque o Hurtado nessas condições está jogando o Gabriel Novaes nem relacionado o Alejandro também não foi em algumas oportunidades. Tá nítido que o Bragantino tem um problema com o centroavante. E o que você acha também de uma possível renovação de vínculo aí com o Hurtado? O Riquelme falou dele, a gente tá chegando numa época que os jogadores da nossa infância estão começando a trabalhar nos clubes, né? O Tevez vai virar técnico do Rosário Central, assim, umas coisas meio diferentes, assim, que a gente vai vendo. Mas no caso do Hurtado, assim, ele vai acabar virando jogador porque é o único cara que consegue fazer alguma coisa no ataque, né? Contra o Santos ele quase fez um gol, né? Uma jogada muito boa ali de cabeça, mas assim, ele também só entrega, acho que nessa questão de briga e bola aérea, né? Porque de resto ele também não está encaixando. Quase toda infiltração que vem ali por dentro, ele tenta o jogo de costas ali, acaba perdendo a bola ou não criando alguma coisa. Então, ele também não está criando muito, né? É mais a questão de fazer, tentar um cabeceio. Se bem que o Ítalo, nesse momento, não está sendo muito mais do que isso também, né? O Ítalo também não está numa fase tão boa. O Barbeiro até falou que atacante não precisa só fazer gol. Eu concordo com ele, atacante pode fazer outras coisas, mas os do Bragantino não estão fazendo nem gol e nem ajudando em outras coisas. Eu acho que eles podem fazer mais para o jogo. E, sei lá, mesmo que o Hurtado fique, eu acho que ainda vai ser um problema. Aí agora, se ele sair, vai ser um problema maior, vai ser um problema bem grande, porque além de você só poder contratar os jogadores em julho, ele só pode, acho que, estrear depois do dia 18, né, de julho. Então, teria ali algumas rodadas ali antes de ele poder jogar, então teria um problema mesmo se o Bragantino contratar, teria um problema ali, que o Alejandro não entrega, talvez ele pudesse até colocar o Johan ou algum outro jogador de centroavante em alguns jogos, caso o Hurtado acabe saindo e o time não tenha outros atacantes para usar ali. É verdade, né? São 4 jogos, Rodrigo, até o dia 18 de julho, né? Quando o Bragantino pode escrever, esses jogadores pode negociar antes, tratar antes, obviamente, mas a janela mesmo ela acaba possibilitando aí que os jogadores atuem a partir do dia 18. O Bragantino que tem esse duelo de sábado contra o Atlético Paranaense e depois joga só numa segunda-feira contra o Botafogo em casa, volta a jogar em casa. O mesmo acontece no dia 9 do mês que vem contra o Avaí e no dia 17 apenas joga contra a América Mineira lá na Independência, então tem também esse espaçamento entre os jogos. E é sobre isso que eu acho que a gente pode falar também no vídeo de hoje, porque
Barbieri agora vai ter um tempo, né? Definitivamente ele vai ter um tempo para trabalhar com a equipe, começando por esses 4 dias antes da partida com o Atlético Paranaense, e depois terão 4 jogos onde o Bragantino vai ter uma semana cheia a cada jogo para ir trabalhando. O que você acha essencial que o Barbieri deve fazer na equipe? Você mencionou essa questão do centroavante, né? Talvez tentar uma variação, algo que a gente não vê muito no Bragantino, até pelo próprio tempo de treinamento que ele não teve até então, mas você acha que o Barbieri pode extrair desse tempo que ele tem a favor agora que o Bragantino não está em nenhuma outra competição além do Brasileirão? O Bragantino jogava em média entre 7, 8, chegou até jogar 9 jogos em 30 dias, né, em um mês. Agora vai jogar 4, 5, algum mês ou outro pode jogar 6, 7, mas assim, não vai passar de 7 jogos por mês. Então você vai ter sempre mais tempo e mais tempo do que a maioria dos clubes, até porque a maioria dos clubes ainda está na Copa do Brasil, ainda está numa competição internacional, seja Sul-Americana ou Libertadores, e você acha que vai ter que usar isso a seu favor, né? É tanto essa questão física quanto o tempo para você poder preparar os jogadores fisicamente e mentalmente, para poder. Que nem o Bragantino consegue se concentrar agora uma semana inteira num único adversário. Então, ele consegue estudar o adversário com mais tempo, com mais cuidado, descansa mais o time e, se, e aproveitar tudo isso para poder fazer um jogo melhor. Claro que isso não garante vitória e você ter tempo para trabalhar, você tem que trabalhar bem, porque também, senão você só está perdendo tempo e está gastando a folga ali para mais descansar ou não se preparar necessariamente bem para o jogo. Mas acho que o Bragantino, ele pode aproveitar algumas coisas que ele tem, porque o Barbieri, ele conhece todo o elenco e conhece bem, porque ele está há bastante tempo no clube, ele conhece tudo lá já. Ele está mais tempo do que o Abel Ferreira. Muita gente fala que o Abel agora conseguiu colocar a cara que ele mais queria para o time, porque ele está há bastante tempo. O Maurício está há mais tempo ainda do que o Abel, né? O técnico na Série A que está há mais tempo. Então ele conhece tudo lá já. Eu acho que às vezes seria interessante ele testar mais coisas diferentes, né? O Palmeiras testa outros sistemas, testa outras variações, né? O Palmeiras chegou a jogar com o Rony de 9 em vários momentos ali para ser, porque o Palmeiras não achava um centroavante e acabou escolhendo um jogador rápido para jogar ali nas costas da defesa. O Bragantino tem jogadores com características mais rápidas assim para ser o centroavante mais veloz, por exemplo, o Arthur, o Elinho, vários jogadores com essa característica. Talvez fosse uma coisa que o Bragantino poderia testar, já que os centroavantes não estão rendendo, o Bragantino pode não ter muitos centroavantes para usar também. Então, acho que tudo está aberto para testes, para possibilidades e para momentos de cada jogo. Acho que o Bragantino precisa fazer mais isso na temporada e depois, quando puder, contratar jogadores para poder reforçar ainda mais o elenco. Mas a questão de contratar também, ter esse tempo, né? Para ele poder jogar, o tempo que ele vai ter para adaptar, e aquela questão também dos jogadores que já têm o número de jogos no Brasil. Então, o Bragantino vai ter que ir ou na Série B, ou fora, ou pegar algum outro jogador que está meio que, entre aspas, encostado aqui na Série A. É verdade, é verdade. É um mercado difícil, né, por conta dessa questão do Brasileirão. Jogadores que já realizaram 7 ou mais partidas, né, para um clube na competição, e é buscar ou no mercado sul-americano, você disse da Série B, onde há poucas também, né, não tem muito jogador em destaque na Série B que poderia chegar para jogar no Bragantino, e o Bragantino está precisando disso, né, jogador que chegue para jogar, porque jogador de formação é o time que talvez mais tenha, né, no futebol brasileiro, ou esses jogadores que não estão tendo muitas oportunidades no mercado europeu, aí vai da Rússia, Ucrânia, enfim, outros jogadores. E a gente está gravando nessa quarta-feira, né? Eu falei aqui, eu lembrei, inclusive, o Bragantino fez um post hoje com o Claudinho, né? E aí a torcida já fica toda animada, enfim. Olha, quem sabe, né? Mas seria realmente algo completamente inesperado, uma volta aí do Claudinho, mas se encaixaria como uma luva ali naquela meiuca, tá bom? O Bragantino que no Campeonato Brasileiro tem 18 pontos, né? A mesma pontuação, o Bragantino é o 10º, mas a mesma pontuação do 6º colocado, que é o Fluminense, e apenas 3 pontos atrás do Atlético Paranaense, próximo adversário de sábado, que é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro. O campeonato está muito embolado, né, Rodrigo? O Bragantino é o 10º, o 11º, o Avaí, tem apenas 1 ponto a menos, tem 17. O que dizer desse início do Campeonato Brasileiro e da colocação e campanha do Bragantino até aqui?
Eu acho que o início tem bons e maus momentos, né? Porque passou por aquele período de Libertadores ali que o time jogou com as reservas, não conseguiu encaixar tão bem. Depois, quando volta da Libertadores, ainda volta meio abaixo, né? Mas depois melhorou agora um pouco. Nos últimos 4 jogos, são 2 vitórias em casa e 2 empates fora, o que média de 2 pontos por rodada é uma média muito boa, né? A média que deixa o time perto de segundo, terceiro lugar, muitas vezes no Campeonato Brasileiro. Claro que é uma sequência de 4 jogos só. O time não sei se ele vai conseguir manter esses 2 pontos por rodada até o final, né? Mas se conseguir seria ótimo. Mas assim, o Bragantino tá num campeonato que tá muito embolado. Fora o Palmeiras, que já abriu 10 pontos, né, para o Bragantino. De resto, tá tudo muito perto mesmo. E o Bragantino, acho que agora tem a chance de aproveitar esse momento que vai ter Copa do Brasil, com duelos muito complicados, não é só uma Copa do Brasil, por mais que ainda tenha uma fase um pouco mais distante. Tem Atlético e Flamengo, São Paulo e Palmeiras, Santos e Corinthians, tem jogos muito complicados. Então, esses jogos vão exigir muito dos times que vão participar deles, mesmo quem ganhar ou quem perder, vai acabar sendo muito exigido nesses jogos, que vão ser no meio ainda de uma Libertadores que vai começar agora, na semana que vem tem a primeira rodada das oitavas, então tem time que vai viajar, tem time que vai jogar aqui, mas contra adversário complicado, então é um momento que o Bragantino pode arrancar, aproveitar esse momento para ser um dos principais times nessa virada de turno, né? Porque o turno está começando a chegar num momento de virada, né? Já foram 13 rodadas, faltam ainda 5 desse primeiro turno e acho que o Bragantino tem uma chance de poder crescer nesse momento. E acho que isso pode ser importante para depois lá na frente o Bragantino ter não diria uma gordura, né? Porque eu não sei quantos pontos o Bragantino vai fazer, mas para poder brigar realmente para o título e poder voltar a disputar a Libertadores no ano que vem. E sobre o Claudinho, só um detalhe: ele foi o melhor jogador do campeonato russo, né? E a Rússia ainda tem a punição de não poder participar de competições internacionais. Então eu acho que tem uma boa chance do Claudinho sair. Só que até pelo que ele está fazendo e tudo, acho que tem times de outros países que vão se interessar. Então acho que voltar ele não vai voltar, mas que a torcida ficou animada ali, fica, né? Porque assim, tem uma porrada de time querendo o Yuri Alberto, né, o Internacional e outros times também, tipo o Corinthians. Aí a maioria dos jogadores que atuam no futebol russo também manifestam interesse de vir para o Brasil ou permanecer no Brasil. É o caso do Wanderson, lá também, do Internacional, do Fernando Alonso, do Galo, dentre outros jogadores. Então, assim, pode ser que ocorram voltas, né, de jogadores que atuam no futebol russo, primeiro foi com jogadores da Ucrânia, agora jogadores do futebol russo ao futebol brasileiro. O Claudinho, o Malcom, enfim, jogadores de um patamar um pouco maior, né? Então, talvez eles tenham propostas também do futebol europeu que agradem mais para o plano de carreira desses caras, né, desses jogadores. Mas se isso não ocorrer, pode ser uma possibilidade, né? No caso do Claudinho, até por gratidão, afeto, entre outras questões também, né? Ele sempre disse o relacionamento dele com o Thiago Escuro, e o próprio pai dele também, né? Que também ajuda nessa carreira, fala o Rodrigão, inclusive gente boa demais, e o Claudinho é completamente grato, né, ao Bragantino, e eles estão por tudo que fizeram com o Claudinho, que estava rodando por vários clubes aí, do futebol paulista, inclusive no Bragantino em 2016, e não conseguiu se firmar em nenhum, só na Red Bull e só depois dessa parceria aí com o Bragança Paulista. Então, não deixa de ser uma possibilidade remota, mas não deixa de ser uma possibilidade. É, bom, vamos dar uma pausa aqui nas informações do Bragantino masculino para falar do futebol feminino e nem para falar de futebol, né, Rodrigo? Que é mais lamentável. Também é lamentável o futebol que foi apresentado nessa temporada pelo time feminino, né? Que trocou de comando, saiu a Camila, foi treinar a seleção dos Emirados Árabes Unidos, veio a Rosana Augusto, multicampeã como jogadora, mas no início do seu trabalho como treinadora, e o Bragantino já foi rebaixado em voltar a jogar a Série A2 do Brasileiro, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Teve a partida contra o Santos, a última partida do Bragantino no Campeonato Brasileiro, e uma jogadora do Bragantino sofreu uma tentativa de suborno, né, por um dos funcionários do Santos, e teve um envolvimento também de um funcionário do Bragantino no caso. A denúncia ela acabou sendo feita depois que a atleta do Bragantino ela foi até os seus supervisores relatando o acontecido, né?
de sensacional, primeiramente, da Atlético Bragantino, e não que é o normal acontecer, né? Mas eu acho que, como não é o normal atualmente, tem que realmente aplaudir, porque é uma atitude correta como essa. E André Sueda, o presidente do Santos, acabou fazendo a denúncia, né? Ele deu uma entrevista lá para a UOL, e confirmando que os funcionários foram demitidos, tanto do Bragantino quanto também do Santos, no caso, e isso acabou repercutindo muito realmente, né? Porque há um tempo atrás, um CEO ou presidente do Mojimirim fez uma denúncia também, coincidentemente, no jogo de base do Bragantino com o Mojimirim, falando que o árbitro teria comprado, que atualmente com esse site de aplicativos de apostas é muito fácil fazer essa manipulação no futebol, enfim, e gera também aí um alerta, né, Rodrigo, essa questão. Mas o que comentar, né, de tudo isso que acabou sendo repercutido aí nessa semana com essa tentativa de manipulação de resultado e também de cor. Hoje a gente vive um momento que apostas são muito comuns no mundo inteiro, né? Em vários esportes, e o futebol, por ser o esporte mais popular do mundo, é o esporte que acaba mais tendo isso em mente. Tem, sei lá, você acha vários e vários sites, né? No Brasil, a aposta é proibido, mas os sites são fora do Brasil, né? O domínio deles é de fora, então você pode apostar da mesma forma e não faz tanta diferença ser ou não proibido. Mas, de qualquer forma, é um modo que os caras fazem escolher campeonatos, principalmente campeonatos, entre aspas, menores ou que tenham menor interesse de mídia, torcida e jogadores ou jogadoras que recebem menos. Então, eles escolhem esses jogos para você tentar, entre aspas, comprar os jogadores ou jogadoras para você tentar ter o resultado que você quer. Às vezes não precisa nem ser o resultado exato, sei lá, que o jogador seja expulso com 10 minutos de jogo, umas apostas assim um pouco estranhas, né, às vezes, mas que rendem muito dinheiro, porque o cara aposta muito, às vezes a aposta é 2, 3 vezes o que ele apostou, às vezes mais, e o cara ganha um monte de dinheiro de uma vez. Então, para ele, vale a pena gastar o dinheiro para, entre aspas, subornar e tudo mais o jogador para tentar conseguir o resultado que ele quer, né? Não é uma coisa até nem tão nova, se você for voltar no tempo, isso sempre foi algo que marca esportes, né? É que a diferença é que hoje o cara pode ser um chinês que está querendo apostar no jogo, o cara vai lá, faz a aposta dele por um site e compra os jogadores daqui, né? Não precisa ser alguém necessariamente daqui, que conheça os jogadores, que conheça muito, o que às vezes é até mais difícil até de você descobrir quem é que está por trás e ir atrás, né? O que acaba pelo menos valendo é que esse jogo, né, o presidente do Santos chegou a dizer que seria um placar elástico no primeiro tempo, tudo. Tanto o jogador do Bragantino não concordou, né, acabou denunciando, como o jogo acabou empatado, né? Então, assim, não seguiu o que estava querendo, entre aspas, né, o que estava pedindo o cara da aposta, né? Que provavelmente não era o cara do Santos. O cara do Santos era mais um cara que estava sendo mandado por outro cara para conversar, né? Assim, nunca é diretamente. Tá, pode até ser, né? Não dá para saber, mas normalmente tem um cara maior com mais dinheiro por fora que conversa com alguém do clube que cede esse acesso para você tentar conseguir isso daí. Mas de qualquer forma, é algo que a gente precisa ficar bem esperto, porque nas séries A2, A3, Bzinha do Paulista, várias vezes tem essas suspeitas. Teve um jogo há pouco tempo que no final do jogo o goleiro meio que ficava tentando tomar um gol de qualquer jeito. Ali tem uns lances bem estranhos. Eu não consigo lembrar agora qual jogo que era, qual time que era necessariamente, mas teve um jogo há pouco tempo que foi assim também no final de jogo. Então, você tem algumas suspeitas assim, acho que é importante a gente ficar de olho e tentar, a gente como imprensa, denunciar quando vir, e os clubes e jogadores, o pessoal que está dentro também, avisar e tentar coibir isso daí o máximo. Verdade. Bom, é fato realmente lamentável aí, só por questão de registro mesmo, a gente menciona aqui no DP Channel. E chegou aquele momento de responder as perguntas aí da rapaziada, né, da pessoal que participou com a gente pelo Instagram e também pelo Twitter. Vou começar com as perguntas do Twitter, começando com a do John. Fala sobre reforços, se virão e quantos podem vir. Obrigado e um abraço. Valeu, John. Grande abraço aí para você. Bom, o Bragantino disse, né, pelo seu diretor executivo, o Thiago Escuro,
que iria ao mercado e que iria se reforçar aí em média 3, 4 jogadores, deve estar entre 3 jogadores. O mercado está muito complicado, né, Rodrigo? A gente até discutia isso fora do ar. O Bragantino tem que buscar ou na Série B, ou buscar no futebol sul-americano, ou esses jogadores de oportunidade que estão na Europa, porque é complicado contratar jogador. Há um tempo atrás falou do Rúlio Enciso, né, o centroavante paraguaio. Ele foi para o Brighton da Inglaterra e vai jogar a Premier League. Aí se falou do Facundo Faria, também já foi negociado com o futebol europeu. E esses jogadores são caros, né? Esses jogadores. Eu até peguei aqui uma das perguntas, já vou inventar ela, inclusive no Twitter, e o Vitor Gabi Mello, ele pergunta: qual jogador vocês trariam para ser titular absoluto? O Luco Orellano do Vélez ou o Carlos Alcaraz do Racing? São também dois jogadores muito visados, né? O Carlos Alcaraz, ele custa aí cerca de 8 milhões de euros, convertido em reais, dá cerca de 43 milhões de reais. Então, é um jogador teoricamente caro. O Luco Orellano é um pouquinho só mais barato, mas também é um jogador caro que desperta interesse de clubes da Europa e também de alguns do Brasil, como, por exemplo, o São Paulo. O Bragantino está negociando com alguns jogadores. Quais são esses jogadores? Eu não sei, mas está negociando, né? Isso é algo que a gente conseguiu filtrar junto ao clube. Então, vai ter reforços aí o Bragantino. Mas quais são, nesse momento, o clube está conseguindo segurar muito bem. E isso é importante, né? Porque quando a notícia ela não vaza, aí não tem tanto risco de haver terceiros, né, na negociação. Então, o Bragantino sabe muito bem, né, conduzir essa questão de negociação com o Thiago Escuro. Então, o Rodrigo vai ter contratação. Agora, quando elas vão chegar, quais são elas, aí já é uma pergunta um pouco mais complicada. Vai ser meio complicado mesmo dizer exatamente quem são. Acho que o Bragantino não está com tanta pressa, porque tem aquela questão de só poder jogar depois do dia 18, né? Então, você fechando o contrato com o cara até o dia 17, não vai fazer tanta diferença se for hoje ou no dia 17, no máximo para o cara treinar um tempo com o clube para poder se acostumar. Mas esses jogadores aí que você falou, tem também o Agostinho Álvares, que era um cara que muita gente estava de olho aqui na América do Sul, não só o Bragantino, mas o Palmeiras, outros times. Ele foi para o Sassuolo, né? São jogadores que já têm interesse de mercado internacional e eles custam 10, 15, 20 milhões de euros. Vamos dizer que o Bragantino tivesse esse dinheiro. O Bragantino tem 15 milhões de euros para trazer o Enciso. Acho que ele foi por 11 ou 12 milhões. Só que chega uma proposta do Bragantino de 15 e uma do Brighton de 15. Ele acaba indo para a Europa para jogar a Premier League, né? Não é um jogador que... É difícil você recusar um time da Premier League, sendo que você tem um time do Brasil fazendo outra proposta. Você tem que fazer uma proposta muito acima, só que daí o time do Brasil não tem dinheiro para pagar. Então, é um mercado complicado. O Bragantino vai ter que trazer jogadores como o Coelho, que é um jogador bom, que está jogando na América do Sul, mas que ainda não despertou interesse do mercado internacional. Daí você traz ele, evolui ele aqui, ou trabalha de uma melhor maneira possível para poder fazer o jogador render como o Coelho foi. Acho que o Coelho talvez seja o único caso do Bragantino até o momento. O Kevin pode ser um outro caso, mas de jogadores fora do Brasil, né? E no Brasil ele vai ter que ir atrás de jogador que não está jogando. E tem vários times têm esses jogadores, mas dificilmente eles têm idade pequena ou são jogadores que têm tanto interesse do Bragantino assim, até porque o Bragantino gosta de seguir essa idade, né? E se o jogador já não está jogando no clube, não sei se também é um jogador que vai funcionar no Bragantino, né? Porque normalmente quando o jogador não está jogando, é porque ele também não está rendendo, né? É verdade. Bom, o Felipe Araújo Maia, ele pergunta: o Fábio, centroavante do Galo, com passagem pelo Red Bull New York, que estaria perdendo espaço na equipe com a chegada do Allan Kardec, caberia no Braga? Eu acho que sim. O Fábio ele tem 25 anos, né? Um jogador que se destacou no futebol paulista, inclusive. Eu vi ele jogando bem de perto e muito bem no Oeste. Aí ele acabou se transferindo, né? Foi para a Major League Soccer. E quando o Bragantino foi jogar a final da Sul-Americana, eu até lembro bem, né, que ele gravou um vídeo, ele ainda pertencia ao Red Bull New York, desejando boa sorte ao Bragantino, aos jogadores do Braga. Então, assim, é um centroavante, uma posição que o Bragantino está precisando, acho que se encaixaria muito bem. Agora, se ia render ou não, né, porque no Galo eu não sei se o Bragantino ia render, e
difícil é o pós-contratação. Acho que a contratação seria muito legal, realmente. Eu até fui atrás de alguns dados dele, né, para ver um pouco melhor sobre ele. E assim, ele é um jogador que tem as características mais parecidas com o Bragantino tem hoje, né, do elenco, com o Hurtado, né, porque é um jogador alto, só que não é um jogador alto e lento, tudo bem, ele não é tão ágil, mas ele tem velocidade, ele consegue correr e chegar bem nas bolas, né? Ele está no Atlético há pouco tempo e ele só jogou, olha que curioso, o primeiro jogo de Campeonato Brasileiro dele foi agora, foi nesse ano, porque ele começa no interior paulista e depois ele sai, né? Ele vai jogar no Japão, vai jogar nos Estados Unidos e ele com 25 anos fez o primeiro jogo dele de Campeonato Brasileiro, né? Então, é um jogador que ele tem essa experiência internacional, tem 25 anos só. Tem uma média de gols até interessante. Eu estava vendo que na carreira ele já tem 41 gols em 123 jogos, que dá 0,33 gols por jogo. É uma média boa, mas nos últimos anos a média tem caído, porque ele tem jogado um pouco menos e jogos mais difíceis. Então a média dele hoje é 0,25 gols por jogo. Nesse último ano ele tem 9 gols marcados em 36 jogos. Então não é um jogador assim tão artilheiro para o Bragantino trazer. Comparando com o Ítalo, a média é a mesma, de 0,25 gols por jogo, que é exatamente a mesma média que tem o Ítalo. Então, é um jogador que acho que pode encaixar no elenco do Bragantino, ele consegue jogar bem de costas, tem 1,92 m, então é bom de cabeça, o Bragantino tem usado muito cruzamentos, ele pode encaixar bem nisso. Mas é aquela coisa, tem que ver o quanto o Atlético vai precisar dele, acho que se ele viesse seria por um empréstimo. Ele tem um contrato muito longo com o Bragantino, com o Bragantino não, com o Atlético, tem um contrato até o fim de 2025, então talvez para o Atlético seja uma boa emprestar ele se ele ficar sem espaço mesmo, e talvez o Bragantino possa trazer ele, principalmente pensando no que a gente falou antes, de não ter muitos centroavantes para o Bragantino utilizar, talvez ele encaixasse no esquema aqui do Braga. Bom, o Lucas Salema pergunta se a gente consegue ranquear os 3 melhores jogadores do Braga na temporada até aqui. Pergunta complicada. Eu começo com o Léo Ortiz, primeiro, acho que é o principal jogador da temporada até aqui. Aí, rapaz, e sim. Acho que o Cleiton, pelo que fez até aqui, teve uma falha ou outra, mas ele muito mais salvou o Bragantino do que falhou. Agora um terceiro jogador. Oh, rapaz, difícil, hein? Difícil mesmo. Mas eu vou de Arthur. Eu acho que o Arthur teve bons momentos também. É quem sempre espera muito do Arthur, realmente, né? Porque ele tem muita capacidade, ele é craque de bola, mas no momento não está vivendo uma boa fase, mas eu acho que eu vou com esses 3 jogadores. Léo Ortiz primeiro, Cleiton e Arthur. Como eu já tinha visto a pergunta, eu já pensei nela antes, né? Então eu já tenho a resposta aqui mais pronta, né? Acho que o melhor da temporada é o Ortiz, né? O Ortiz tem muitos e muitos jogos em que ele vai bem, tanto defensivamente como ofensivo, né? Ele é um jogador muito completo. O segundo, para mim, vai ser o Arthur, porque o momento dele agora não é bom, mas até ele se lesionar, ele era disparado o melhor jogador do time na temporada, né? Acho que eu não lembro exatamente qual jogo foi, mas naquele momento ali que estava começando estava para começar a Libertadores e acabando o Paulista, ele era o melhor jogador do time. Então, eu acho que eu vou de Arthur, que ainda não está jogando futebol inteiro da temporada passada, mas está quase em alguns momentos. Essa acho que é o pior momento dele no ano, mas crescendo, descansando um pouquinho mais, ele pode voltar a jogar isso. E o terceiro, para mim, é um jogador que entrega uma coisa muito diferente para o Bragantino, que é o Johan. Eu acho que o time, quando tem o Johan dentro de campo, ele consegue fazer mais coisas, então eu vou com o Johan como terceiro. Por mais que o Johan oscile, né? E também teve jogos que o Johan também oscilou para baixo, né? Então também tem essa questão, mas eu acho que eu vou com o Johan, dos 3. Tá certo. Bom, vamos para as perguntas então agora do Instagram, né? O Victor pergunta: M. Martinez poderá jogar sábado ou ele só volta para o jogo do Botafogo? Não joga sábado e acho que também não joga contra o Botafogo. Ele ainda está começando uma transição, né? Não chega nem a ser transição. Ele está fazendo trabalhos em campo físico, né? Começou a correr há pouco tempo. Calcanhar é uma questão que incomoda realmente, né? Até por isso o Ítalo não tem um prazo de volta. E o M. Martinez era um problema crônico do uruguaio e que
foi tratado com mais calma, com mais cautela, então acho que a volta dele também será com bastante cautela. Jogador que o Bragantino acredita muito, mas que está demorando para conseguir jogar, até porque teve essa lesão que o atrapalhou, mas acredito que não seja agora, Vitor. Acho que vai demorar. Bom, ainda o Vitor pergunta: que ponta esquerda vocês trariam para o Bragantino? Olha, de cabeça eu não sei o Rodrigo. Sorriso merece ser banco para o Elinho? Eu acredito que não, até já disse aqui no DP Channel que eu acho que o Sorriso rende mais pelo lado esquerdo, o Elinho rende mais pelo lado direito. Lá no lado direito tem o Arthur, então ele não vai jogar, e por isso acho que o RBR coloca ele lá para a ponta esquerda. Mas eu acho que o Sorriso entrega mais pelo lado esquerdo do que o Elinho. E aí, Rodrigo? Eu não sou analista de mercado do Bragantino, né? Aposto que alguém lá deve estar pesquisando isso daí, deve estar olhando algum ponto esquerda no mercado, tanto que o Bragantino goste, né, pelas características, e tanto que consiga comprar, né? Porque bom ponto esquerdo tem vários, né? Agora um que consiga trazer, acho que talvez seja um pouco mais complicado, mas acho que o Bragantino precisa de um, porque nem o Elinho, nem o Sorriso conseguem entregar tudo que pode, que acho que talvez fosse o que o Bragantino procura para um ponto esquerda, né? Por mais que eu acho que o Sorriso ainda entregue um pouquinho mais, né? Porque eu acho que o Elinho, quando joga ali, ele fica muito fechado para o jogo que ele gosta de fazer, que é cortar para o meio e finalizar. Porque quando ele corta para o meio, ele está com a perna ruim, então ele acaba tendo que ir mais linha de fundo. Ele não é um atacante, um ponta tão linha de fundo, né? Ele é um ponta muito mais de vir por dentro. Então, ele acaba tendo o jogo dele um pouco prejudicado por causa disso. Então, acho que valeria sim. E tem jogadores no mercado, acho que talvez mais internacional, para poder trazer um jogador com essa característica. Bom, Rodrigo, então é isso, né? As perguntas aí que a galera acabou mandando aqui para a gente responder, né? Tanto no nosso Instagram quanto também no nosso Twitter, nesse giro de informações do DP Channel. E a gente vai voltar na semana que vem com mais informações e falar bastante também sobre o jogo contra o Atlético Paranaense, jogo desse próximo sábado. O Bragantino tem a volta do Léo Ortiz, tem a volta do Thiago Silva, que então não tem nenhum jogador para a partida e tem aí, não tem dúvida, eu acho também, por enquanto, né, que o restante da semana aí para o Bragantino trabalhar, mas por enquanto não tem muita dúvida, não, a escalação deve ter bem aquela base mesmo, Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Cândido, Raul, Lucas Evangelista e o Johan, Arthur, Elinho, a gente prefere o Sorriso, mas o Barbieri prefere o Elinho, e o John Hurtado, o centroavante, no que pode ser, inclusive, a última partida aí do John Hurtado com a camisa do Bragantino. Talvez não, talvez também. Bom, Rodrigo, acho que a escalação é meio que por aí, né? A base do Bragantino. E pode repetir o esquema depois de sei lá quanto tempo, depois de sei lá quanto tem meses, né? Porque o Bragantino nunca consegue repetir o mesmo time por 2 jogos seguidos, porque sempre acontece alguma coisinha, ou de suspensão, ou de lesão, ou porque vai poupar o time para jogar outra competição, como aconteceu o ano inteiro, e agora pode ter pela primeira vez repetindo o time, né? Porque o Barbieri nesse último jogo não conseguiu. O Léo Ortiz, se acabar jogando, acaba não repetindo de novo, verdade. Isso que eu acabei de pensar. E também teve o Ítalo, né, que seria o titular, só que está jogando o Hurtado, então tem a chance de, se o Ortiz voltar, não repetir o time de novo, mas muito mais próximo do que ele quer repetir, né? O Barbieri não é um técnico que gosta tanto de mudar o time titular, ele gosta de escolher uma base e ficar repetindo ela, né? Então, ele não conseguiu fazer muito isso esse ano, agora tem essa chance. Mas contra um adversário bem difícil, viu? Porque o Atlético, ele está 9 jogos sem perder. Desde que o Filipão chegou, o time ficou muito mais sólido ali defensivamente. O Pablo está jogando bem, né? Porque o Pablo parece que só joga bem no Atlético. E o time está conseguindo uns resultados interessantes, está um time complicado, né? O Curitiba, que jogou com os reservas com o Bragantino para poder jogar o clássico com o time inteiro, não sei o que, foi lá e perdeu do Atlético, né? Então, é o Atlético que é um time complicado para o Bragantino enfrenta fora de casa, onde o Bragantino, se eu não me engano, empatou lá as 2 últimas vezes que jogou, né? Se eu não me engano, são 2 empates lá, e tem tudo para ser um jogo complicado. Mas com o Bragantino talvez tendo um tempinho um pouco mais para descansar, né? Porque o Bahia joga hoje com o Atlético Paranaense, né? Então o Atlético vai ter um jogo no meio da semana, enquanto o Bragantino não vai ter. De repente o Bragantino pode usar isso a favor para tentar conseguir um resultado bom lá em Curitiba. É verdade, né? Tanto Atlético Paranaense e Bragantino, que no ano passado fizeram a final aí
da Sul-Americana começaram o ano em 4 competições, atualmente o Bragantino está só em um. Foi semifinalista do Paulista, o Atlético Paranaense semifinalista também do Paranaense, mas no restante das competições o Atlético está em todas. Está na Copa do Brasil, está na Copa Libertadores da América e também no Campeonato Brasileiro. O Bragantino vai estar no Campeonato Brasileiro e o trabalho do Felipão tem sido bem sólido nesse começo do pós-Alberto Valentim. Bom, é isso, rapaziada. Agradecer aqui, claro, aos nossos patrocinadores, né, que estão sempre com a gente. RV Sistema de Segurança, sempre trazendo um trabalho muito sólido para você que precisa de algum trabalho com essa especialidade. Contate a RV Sistema de Segurança. Oregon Estacionamento também, aqui em Bragança Paulista, estacionamento seguro e viável para você que vem até o centro da cidade. E aqui é complicado realmente de estacionar, como eu falo em todo o vídeo, sempre que eu trabalho no centro da cidade. E agradecer também ao professor Marcos Maia, que é apoiador do canal, professor Marcos Maia da FATEC, Bragança Paulista, a FATEC que tem vários cursos aí profissionalizantes para você que está querendo seguir em algum caminho, né, de carreira, e também curso de inglês, espanhol, enfim, para você que precisa. Eu acho que todo mundo, né, é sempre importante você saber mais de uma língua real. Rodrigão, valeu, até a próxima semana com mais informações aqui do DPT. Valeu, até semana que vem. Semana que vem também só com o jogo contra o Atlético. E vamos ficar de olho no que acontece, se aparece alguma contratação, se aparece alguma coisa aí do Bragantino, para a gente falar aqui na semana que vem. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Junto.